No ar, Jogo Duro. A minha convidada de hoje é a psicóloga Ellen Rose Paissantes. Ellen é carioca e mora em Aracaju há 13 anos. Veio e trouxe a família toda brigando por uma qualidade de vida. Possui formação em psicologia pela Faculdade Celso Lisboa, no Rio de Janeiro. É especialista em psicopedagogia, gestalt terapia e arte terapia. Adorei Gestalt. Além das consultas, ela atua ainda na Secretaria de Educação com o programa Qualivida e com a capacitação e mediação de conflitos na escola. Programa SALVE, Sistema de Aviso Legal contra a Violência de Crianças e Adolescentes. Razão pela qual ela está conosco hoje, não é? Uma das ações básicas que eu te convidei é essa violência, né? Que eu estou assustado mesmo. Eu já vivi muitas coisas para estar assustado, né? Mas sempre o humano me surpreende e me assusta, né? E às vezes me dá uma alegria profunda também. Mas qualidade de vida, vamos começar por qualidade de vida. Aracaju, você sabe, embora você seja carioca, né? Foi eleita a capital de melhor qualidade de vida. Você já pressentia ou intuía isso há 13 anos atrás? Acho que sim. Eu conheço Aracaju praticamente desde que nasci, né? Minha mãe é daqui, foi embora para o Rio, e eu vinha todo ano passar férias em Aracaju. Eu acho que eram os melhores momentos da minha vida. Principalmente porque aqueles verões eram demais. Festa toda noite, uma patota enorme, caranguejo na praia, né? Sol, mar, uma juventude linda. Que maravilha, você tem bom gosto. Então eu vinha acompanhando o crescimento da cidade, né? Todo ano estava aqui, às vezes 2 vezes por ano. Então eu adorava. Quando eu voltava para o Rio, trancada dentro de casa, perigo aqui e ali, não podia fazer nada. Então eu ficava esperando chegar o período de férias para estar aqui. Para viver uma liberdade saudável de vida. E aí fui colocando na cabeça o dia que eu me formasse, eu queria estar aqui, morando aqui. Né? Mas eu soube de um segredo seu, posso revelar? Ai, ai, ai. Que você não resistiu e trouxe a família inteira. Não, veja só, como minha mãe é daqui, ela foi morar lá por conta do casamento, mas eu sempre ficava, vambora, né? Então a promessa era de quando meu pai se reformasse, ele é militar, nós viríamos. E aí, estava coincidindo com a minha formatura também, ainda passei 1 ano depois de formada no Rio, não estava atuando, e eu sentia que aqui era o lugar onde eu deveria estar, para atuar, né, profissionalmente, e porque acreditava que aqui eu poderia ter uma qualidade de vida melhor. Longe daquele trânsito infernal, de você pegar e ficar 1 hora dentro do ônibus para chegar à faculdade, 1h30 dentro do ônibus. Para ir e mais 1h30 para voltar, Exato. 3 horas do dia perdido em locomoção. Essa coisa de almoçar em casa não existe, né? Você sai de manhã, e dá um soninho depois também não existe. Não existe. Não seremos espanhóis jamais. Não existe. Aí eu tive uma filha, tenho uma filha hoje, está com 18 anos, e ela estava com, acho que 6 anos. Sua filha tem 18 anos? 18 anos. E é linda assim como você? Maravilhosa, mais linda que a mãe. Porque os filhos são melhores que nós? Com certeza. Com certeza. E aí eu acreditava que eu tenho um filho aqui, lindo também, viu? Né? Vou lhe apresentar um dia. É que ele mora no Rio. Né? Sem nenhuma pretensão, evidentemente. Claro. Só supondo que é mais bonita que você, então tem que apresentar para ele. Mas e aí eu acreditava que aqui eu podia criar ela de uma forma melhor, saudável, né? Mais saudável. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, hoje ela fica, a gente devia ter ficado no Rio, né? Uma cidade grande. Porque também ela deve ter uma fantasia do Rio, né? Exato, ela não voltou mais ao Rio. E tem aquela coisa de cidade grande que te oferece 1001 oportunidades, né? Mas aí como, até mesmo dentro da Gestalt, né? A vida não te dá tudo, ela te dá, ela te tira. Então, assim... Ela tem essa mobilidade permanente, constante. Então, a habilidade de ver é admitir essa realidade e saber andar em cima dela. E fazer as escolhas, né? Então, nesse momento eu fiz a escolha. Eu vou abrir mão de algumas coisas. Por que você falou de escolhas? Porque escolhas, acho que é o básico da vida. Você sabe que eu vou te confessar uma coisa, sinceramente. Eu vim descobrir o que era escolha com 58 anos de idade, lendo no hospital e correndo risco de vida quando Nietzsche chorou. Fantástico. Que quando chega um momento em que você decidiu sobre tudo da sua vida, mas você não escolheu nada. Aí eu comecei a escolher. Então, uma delícia. Nós não sabemos escolher, né? Mas é uma delícia escolher. Não sabemos, não aprendemos Porque a escolher implica você abrir mão. E o problema está exatamente aí, de você abrir mão. Se eu escolho isso, eu tenho que abrir mão daquilo. E nós não estamos acostumados. Quer tudo. A sociedade não ensina a gente a abrir mão, né? Então, assim, a criança, ela perde uma coisa, a mãe vai lá e substitui. Então, o tempo todo ela está... Compensa, substitui, sempre o tempo todo negocia, compensando. Né?
Você falou de criança, falou de uma filha linda, falou da opção Não é de mais qualidade de criança. vida que vai ter uma mulher, né? E eu queria conversar com você sobre esse acontecimento que, além da imprensa ter dado uma divulgação muito grande, né? Ele no meu caso, por exemplo, ele me deixou abatido, né? Tem uma narrativa dessas reportagens todas que foi o que me abateu mais. Quando, na suposição de como o crime se processou, ele coloca a menina, corta a grade, né? A rede, coloca a menina pelos pés e depois vai segurando nos pulsos. O que eu imagino que ele segurando, ela está de frente dele e abre a mão e deixa ela cair. Né? Isso no humano, minha doutora, é o quê, hein? É complicado, né? Complicadíssimo, né? E aí eu questiono assim, quantas Isabelas? Né? A gente está aí paralisado já, um mês mais ou menos, né? Nessa história. E quantos casos desse já Diários. aconteceram antes da Isabela e depois da Isabela e vão continuar acontecendo? Quer dizer, o que está por detrás dessa cena? Né? Vamos ver, vamos dar uma espiada. O que poderia estar por detrás? Né? Eu acho complicado a gente ainda fazer um apanhado do que aconteceu, de como é esse pai, né? Também acho. Do que é um psicopata, né? Como a gente colocava. Parece até um psicopata de caderninho, né? Porque a maneira com que ele transita tem uma fisionomia psicopática mesmo, né? Quase de indiferença a uma atitude tão brutal, né? Então, o que leva, né? Se a gente começar a descortinar aí, começar a vasculhar a vida dessa pessoa, né, que eu acho que vem representando todos os outros acontecimentos, o que está por detrás? Então, é nessa perspectiva que a gente poderia imaginar que ele é representativo de uma população. Acredito. Né? Adorei essa ideia. Né? E assim, o choro, eu acho que o choro que vem, né, que a sociedade vem chorando. Essa lágrima social. Exato. Essa dor, eu acho que é em função de todas as Isabelas que nós já perdemos e que vamos perder. Interessante. Né? Interessante. As mães, todas as mães se colocando no lugar, todas as criancinhas se colocando no lugar, todos os pais. Né? Eu conversando com uma amiga essa semana, ela me dizendo assim, meu filho não acredita que foi o pai. O filho dela acho que tem 8 anos. Ele não acredita, ele diz, mãe, não foi o pai, foi a madrasta. E aí, assim, dentro da arte-terapia, a gente começa a fazer uma outra leitura, né? A madrasta, nos contos de fada, é aquela que é a mãe, né? Madrasta. E o pai, dentro do referencial dessa família, né, pelo menos, é o protetor. Então, essa criança não tem condições de acreditar. Ou seja, ela não pode perder o pai de jeito nenhum. Admitir que foi esse pai é abrir mão do pai, e do próprio admitir que pai possa ter esse tipo de atitude é mortal. Exatamente, é mortal. Né? Ainda não tem. Porque nós temos uma condição, né, Ellen Rose, como é que se chama novamente? Ellen Rose mesmo? Ellen. Posso te chamar de Ellen? Pode. Achei mais sutil. Menos complicado. Menos complicado. Ellen, me diz uma coisa. Eu estava pensando na seguinte coisa. Quando a gente tem, né, uma criança e sabe que ela não sobrevive sem a gente, né, isso até por volta dos 10 anos, significa que ela tem uma dependência natural. Certo. Né? E essa dependência natural constata nela uma realidade que é própria dela, de não admitir a ausência de pai e de mãe, porque isso seria correr risco de vida. Né? Então, me parece que as crianças, eu tenho ouvido vários relatos de filhos pequenos dizendo para a mãe, exatamente como essa disse para você, a outra dizendo que eles não podiam ter feito isso, porque isso não se faz com criança. Exato. A outra assustada sem querer dormir, pensando, será que alguém não pode entrar de noite, eu dormir e me jogar pela janela? Né? Todas as fantasias. Imagina como essas crianças não estão dormindo. Né? E mais, porque também esse maçareco de informações todas televisivas, elas assistem tudo. Né? E as crianças são sábias. Né? Bobos somos nós. Muito. Subestimamos demais as crianças. Subestimamos demais as crianças. Então, acontece uma coisa que me parece genial, que é o seguinte. Como é que essa criança deve ter sofrido ao sofrer esse tipo de agressão, independente de a gente saber se foi pai, mãe e tal, dessa agressão, de colocar ela com risco de vida?